Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta sexta-feira, véspera de final de semana, e nós já amanhecemos com uma notícia que nem nos estarrece mais, que foi o afastamento pelo STJ do governador do estado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. Pois bem, a matéria está aqui estampada em praticamente todos os portais, em todos os telejornais, já foi amplamente divulgado, mas eu queria fazer uma reflexão com vocês a partir da decisão do ministro do STJ. As matérias, as mais variadas, colocam uma delas aqui, por exemplo, que o afastamento de Witzel visa frear sua liderança sobre a organização criminosa estabelecida no estado do Rio de Janeiro. O ministro Benedito Gonçalves determinou o afastamento do governador do cargo e o vice-governador também, pasmem, é investigado por envolvimento com essa mesma organização criminosa. Existem dois trechos da decisão do ministro Benedito Gonçalves que eu queria ler para vocês e o quão chocante nos parece esses trechos em relação aos relatos na decisão do ministro do STJ com base em dados da investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Então observe só, na forma exposta pelo Ministério Público Federal, ainda a medida de afastamento para obstar que continue o governador a liderar a referida organização criminosa e a dilapidar o erário do estado do Rio de Janeiro, extremamente combalido em razão do grande histórico de casos de desvio de recurso público. Não custa nada lembrar os governadores do passado e esposas de governadores do Rio de Janeiro envolvidos em escândalos de desvio público e inclusive presos, né? Corrupção envolvendo governadores anteriores é o que o ministro coloca aqui. Mais adiante o ministro coloca para a gente finalizar essa parte. Os fatos não só são contemporâneos, como estão ocorrendo e revelando especial gravidade e reprovabilidade a abalar severamente a ordem pública. Esse grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando, lavando recursos em plena pandemia da Covid-19. Então, gente, é muito chocante nós estarmos em plena pandemia e nós termos o desenrolar de uma investigação do Ministério Público Federal junto com a Polícia Federal na destituição de um governador de estado que, segundo o STJ, está totalmente envolvido em desvios de recursos em relação ao combate à pandemia de Covid-19. Segundo os levantamentos preliminares aqui, são cerca de 800 milhões de reais que estão envolvidos em atividades suspeitas de construção de hospital de campanha, desmonte de hospital de campanha, aquisição de equipamento de ventilação mecânica, ou seja, tudo isso aponta para um fato chocante, o fato de que nós não sabemos escolher os nossos representantes. Nós continuamos a avaliar os nossos políticos na superficialidade, sem mergulhar a fundo nas propostas e no histórico de vida dessas pessoas que se propõem a assumir a gestão pública no Brasil. É incrível como a gente continua ainda a querer escolher pessoas acreditando que elas serão salvadores da pátria e irão combater a corrupção. Eu aqui mesmo no canal, e vou recomendar para vocês através de cards, já publiquei 3 vídeos sobre corrupção. E naquilo que eu acredito, eu não acredito que a corrupção no Brasil será diminuída ou será vencida a partir de salvadores da pátria, como ex-juízes que direcionam operações para atender os seus interesses politiqueiros e se apresentam à população como salvadores da pátria, como políticos que fazem a mesma coisa. Eu acredito sim na educação política da população. Eu demonstrei já aqui que o orçamento público é o maior alvo da corrupção no país. E por ser o maior alvo da corrupção no país, as pessoas têm que compreender como é que se planeja, como se organiza, como se executa e como fiscaliza o orçamento público. Apenas quando a população se envolver nesses processos de acompanhamento do planejamento, da aprovação, da execução e da fiscalização do orçamento público é que nós teremos como reduzir a corrupção no nosso país, que já deixou de ser endêmica, passou a ser uma epidemia tão ou mais grave que
a Covid-19. Eu lembro só a vocês que o ano que vem nós teremos posse de novos prefeitos e novos vereadores. E os novos prefeitos terão até o mês de agosto para entregar nas câmaras de vereadores o seu PPA, o seu plano plurianual, estabelecendo quais são as prioridades, as diretrizes, as metas e as ações para a gestão pública no seu município para os próximos 4 anos. É importantíssimo que a gente dissemine esse conhecimento. É importantíssimo que a população se envolva na elaboração do PPA, se envolva no acompanhamento da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária e na própria Lei Orçamentária Anual. Porque apenas quando a população tiver a consciência de que a sua participação como um elemento de fiscalização externa é que irá aumentar o rigor no acompanhamento da gestão pública, é que nós iremos começar a reduzir a corrupção nesse país. Compreender isso é fundamental e compreender também que nós não podemos e não devemos eleger pessoas, principalmente políticos, como salvadores da pátria, como aqueles arautos que irão combater e empunhar a bandeira do combate à corrupção. Isso nunca funcionou em nenhum lugar do mundo e também não funcionará no país. Nós apenas vamos reduzir a chaga da corrupção nesse país quando nós efetivamente nos educarmos para a política e acompanharmos os processos políticos e os processos de gestão pública. Até lá, escândalos como esses que acontecem repetidas vezes em governos do Rio de Janeiro irão se replicar e irão se multiplicar pelo país afora. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, compartilha, um forte abraço e até a próxima.